Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É sexta-feira, o fim da semana, isso já é ótimo. Mas o que é ainda melhor é o mapa na tela. Isso foi publicado por Rebar, um dos maiores blogueiros militares russos, e esse mapa mostra unidades ucranianas penetrando pelas linhas russas no eixo de Zaporizhia. Isso vem acontecendo há uma semana, desde que o Starlink foi desligado, e depois disso o Telegram foi criticado pelos próprios russos. Os ucranianos aproveitaram essa oportunidade. As unidades russas estão no escuro, sem conectividade, sem transmissão em tempo real de vídeo dos operadores de drones para as equipes de artilharia para repassar as coordenadas. Então as unidades ucranianas têm essa janela de iniciativa e estão aproveitando. Esse mapa é um pouco confuso, mas deixa eu te mostrar qual é a área que ele mostra. Primeiro de tudo, olhe para essas linhas laranjas e azuis que entram na área vermelha. Isso significa que as unidades ucranianas penetraram em áreas controladas pelos russos e, em algumas regiões, elas avançaram bastante. Estamos falando de alguns quilômetros através das linhas russas. Veja, esta é a área bem aqui. Deixe-me afastar um pouco para você. Olhe bem aqui. Eixo de Zaporizhia. Um pouco ao norte de Kiliabolia, o assentamento meio controlado pela Rússia, meio pela Ucrânia. Deixe-me fazer alguns desenhos para você. Isso facilita tudo, viu? O que Rebar, o blogueiro militar russo, afirma é que unidades ucranianas foram avistadas aqui e aqui. Houve missões de artilharia russa, coordenadas para bombardear esses lugares, para disparar artilharia nesses locais, nesses aqui. Supostamente são áreas controladas pela Rússia, então unidades ucranianas estão nessa região. Em algumas penetrações, elas chegaram até essa linha. Supostamente, o objetivo é fazer um cerco, veja, nesta área. Os russos tiveram seu avanço lento, eles vêm avançando muito devagar nos últimos 6 meses, e agora os ucranianos estão tentando estabilizar, usando essa falta de comunicação nas unidades russas para cercar essa área específica. Bem aqui, não é só o Ribar que está afirmando isso, mas nós realmente vemos imagens de drones de reconhecimento russos deles cumprindo missões de artilharia. E alguém geolocalizou isso. As localizações estão atrás das linhas inimigas, bem aqui. Missões de artilharia de 5 a 10 quilômetros dentro de áreas controladas pelos russos no eixo de Zaporizhia. Neste mapa, talvez fique um pouco mais claro como esse avanço está acontecendo. Os ucranianos também estabeleceram controle sobre 3 vilarejos. Eles não tinham isso uma semana antes, então são Toboropilha, Priluk e Olena Konstantinivka. Oilena Konstantinivka. Esses 3 vilarejos ficavam antes na Zona Cinzenta, que hoje é enorme, com cerca de 15 quilômetros, tornando muito difícil manter qualquer posição fixa. Mas agora esses vilarejos estão sob controle ucraniano, o que significa, após muito tempo, um avanço das unidades terrestres ucranianas. Eles estão realmente avançando em áreas controladas pela Rússia e na Zona Cinzenta, então isso agora pode ser oficialmente chamado de contra-ataque de Zaporizhia. Isso é lindo, eu gosto disso, e mapas como esse me deixam realmente feliz, onde os próprios russos estão mostrando no mapa onde os ucranianos estão avançando. E para encerrar esse tópico, aqui está uma foto da densidade da artilharia ucraniana. Densidade de impactos de artilharia. Esses círculos amarelos representam onde, na última semana, a maioria das missões de artilharia ucraniana atingiu nesta área específica. Veja, esta área vermelha ainda está sob controle russo, mas não sofre ataques de artilharia. Atrás dela há uma linha forte, onde a artilharia está sendo concentrada, obviamente indicando que os ucranianos estão tentando fazer um cercamento desta área específica. Como você pode ver, há esses rios, Yanchur, Vovcha, e os afluentes desses rios, indicando o terreno baixo ao redor desses rios. E se você fizer um cerco aqui, terá uma posição elevada olhando para os vales desses rios. É muito estreito, não é uma montanha, mas como uma colina estreita subindo pelos 2 lados do rio. Então, se você controla a posição de artilharia no topo dessa colina, atirando para baixo no vale do rio, é isso. E esse é o objetivo ucraniano. Estou feliz em anunciar esse contra-ataque. Os ucranianos usaram novamente os mísseis Flamingo, e desta vez temos um vídeo deles realmente fazendo isso. Normalmente eles não mostram o vídeo pra gente porque não tem muito o que ver ao lançar os flamingos. É só uma cena tranquila e bonita, como você pode ver aqui.
Soldados ucranianos se reuniram para ver o lançamento dessas aves lindas, lindas, e elas voam em direção à Rússia. Para onde exatamente? Bem, para a principal diretoria de mísseis e artilharia do exército russo, perto de Volgogrado. Essa base deles e o arsenal de munições deles foram atingidos por esses mísseis Flamingo específicos. Esses mesmos que você vê na tela agora, sendo liberados de volta para a natureza. E nós até temos o resultado, ou tipo, uma explosão. Bem, é só isso que você vê, um pouco. Um céu iluminado. Aqui foi onde o depósito de munição deles foi atingido, e aqui está o resultado para você. Acertou, está pegando fogo, está muito bom. Vamos assistir a um vídeo, amigos. É uma filmagem de um drone de reconhecimento ucraniano mostrando 2 soldados russos que realmente largaram o Kalashnikov e levantaram os braços. E eles vão se render, vão se tornar prisioneiros. Eles estão de frente para o lado ucraniano, de costas para o lado russo, e estão andando nessa estrada. Eles estão sendo guiados por esse drone, já que não é novidade que hoje em dia drones capturam prisioneiros. Já vimos isso. Mas o que é peculiar nisso é que os russos não gostam disso. Eles não gostam que seus próprios homens se rendam aos ucranianos, e preferem que eles sejam eliminados do que deixá-los sobreviver e se render. Olha só, isso é um drone FPV russo, e ele está atacando o próprio soldado para garantir que ele nunca seja capturado com vida. Eles matam seus próprios soldados para evitar que sejam capturados vivos, desperdiçando munição com as próprias tropas. Essa munição poderia ser usada contra o inimigo, mas você a utiliza contra suas próprias tropas. Esse grau de desumanidade é difícil até de compreender. Quem isso vai beneficiar? Não vai ajudar o cara, nem os russos ou o outro, prisioneiro de guerra. Acho que só o resto do mundo se beneficia, pois agora vemos o que a Rússia realmente é. Não entendo essa tática, não faz sentido para mim. Mas vamos dar uma olhada mais ampla no exército russo, no tamanho do exército deles. Desde 2022, eles têm recrutado de 20 a 30 mil soldados por mês. Isso oscila para cima e para baixo, mas pela primeira vez em janeiro de 2026, algo aconteceu com as estatísticas. É um momento histórico. Em janeiro de 2026, as perdas russas excederam as reposições em cerca de 9 mil, o que significa que o ritmo de mobilização deles não consegue acompanhar. E apesar dessas baixas massivas, os ocupantes não tiveram ganhos territoriais significativos. As perdas totais russas em janeiro de 2026 foram de cerca de 30 mil, consistindo em uma taxa de recrutamento estimada em aproximadamente 21 mil e um déficit de pessoal de cerca de 9 mil. O pico sustentável de recrutamento da Rússia em 2025 foi de aproximadamente 35 mil por mês, o que implica um déficit atual de 14 mil por mês. Isso significa que, em janeiro, pela primeira vez desde 2022, o exército russo estava realmente diminuindo em número. Por 4 anos, ele vinha se expandindo lenta e constantemente, mas agora, no mês passado, o exército russo estava menor no final de janeiro do que no início de janeiro. Este é um momento histórico. E isso coincide com o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, que diz publicamente que o objetivo deles é eliminar 50 mil soldados russos por mês, garantindo que o exército diminua de forma muito constante. Na Rússia, a produção de projéteis de artilharia não está diminuindo. Eles conseguiram aumentar as taxas de produção em 1000%, ainda mais em 2021, quando produziram 400 mil por ano. A guerra começou com 20.221 milhões, em 23 foram 3,5 milhões, em 24, 4,5 milhões e em 25 ainda não temos as estatísticas completas, mas supostamente 7 milhões. Então, como será em 2026? Além disso, enquanto a OTAN produz só uma fração disso, eles ampliam muito a produção de projéteis de artilharia, porque o exército russo depende muito do uso massivo de artilharia. Não ataques de precisão, mas verdadeiros bombardeios em tapete com artilharia, velhos obuseiros soviéticos D-30 e coisas semelhantes. Eles estão produzindo tantos projéteis de artilharia que, na verdade, estão até estocando agora. Isso não aconteceu porque o Irã e a Coreia do Norte forneceram à Rússia de 5 a 7 milhões de projéteis de artilharia. E eles mesmos estão produzindo milhões de projéteis, mas também estão disparando milhões de projéteis. Mas agora os números são tão grandes que conseguiram estocar para quem? Bem, para quem não é a Ucrânia,
o exército russo se prepara para outra guerra. Apesar de estar diminuindo, os estoques de artilharia aumentam. Essa próxima história é insana. Desde que o Starlink foi cortado, tem sido um desastre de comunicações para o exército russo. E os ucranianos aproveitaram isso em Zaporizhia e suas unidades avançaram cerca de 6-7 quilômetros nas linhas russas. Além disso, as unidades cibernéticas ucranianas aproveitaram essa oportunidade para tomar a iniciativa. Hackers ucranianos enganaram os ocupantes e conseguiram dinheiro, coordenadas e dados de serviço. A 256ª Divisão de Assalto Cibernético, junto com o informe Nepalman, militante ucraniano, lançou bots falsos supostamente para desbloquear o Starlink. Veja, as unidades russas estão tão desesperadas pelo Starlink que já sabem que nunca mais funcionará para elas. Há poucos dias, eles ainda buscavam opções para colocar seus Starlinks na lista branca da SpaceX. E havia esse bot mágico que dizia: podemos fazer isso por você. Basta nos dar seus gordonetes, pagar um pouco de dinheiro e colocaremos seus Starlinks na lista branca. Assim como os Starlinks ucranianos, os tolos russos receberam a promessa de ativação por meio de conexões e entregaram alegremente tudo: senhas, geolocalizações, dados dos terminais e dinheiro. No final, 2.420 pacotes de informações e posições precisas das tropas foram para a Ucrânia como bônus. 31 pessoas na Ucrânia dispostas a servir de intermediárias para o inimigo, todas foram denunciadas às autoridades competentes, ou seja, 31 pessoas na Ucrânia que basicamente trabalham para unidades russas. Isso é toda uma rede de traidores. Eles foram localizados, serão detidos, terminais desativados, traidores identificados e quase $6.000 coletados dos heróis confiantes da Operação Militar Especial. O dinheiro será usado para as unidades ucranianas. A questão não é o dinheiro ou as pessoas, mas sim as coordenadas das unidades. Essas unidades entregaram as coordenadas de seus dispositivos Starlink, que geralmente ficam próximos aos operadores de drones, nas trincheiras dos operadores de drones. Pontos fortes, seja qual for o ponto ou local onde há conectividade, assim, a operadores de drones importantes ou oficiais importantes. Então essas coordenadas serão atingidas uma a uma pelas unidades ucranianas. E os russos agora estão muito paranoicos, forçados a sair desses locais, e quando você se move sob fogo, sempre sofre baixas. Então, essa é uma operação genial que usa a esperança russa de fazer o Starlink funcionar contra eles. Isso é genial. Além disso, é demais mostrar tudo para você, mas aqui está. Alguns dos ataques já nessas localidades, nas coordenadas do Starlink deles. Além disso, existem milhares de conversas assim com o Starlink russo, operadores de drones que enviam dinheiro para fazer seus dispositivos funcionarem novamente e acabam recebendo um drone nos braços. É lindo, além do Starlink. O Kremlin proibiu o Telegram na Rússia, o que é horrível porque o Telegram era uma das últimas formas do povo russo ter liberdade de expressão sem monitoramento. É um aplicativo de mensagens criptografado, então o Kremlin não gosta dele. Eles não conseguem controlar, então proibiram, mas não pensaram nisso. Na verdade, o exército russo dependia muito, mas muito mesmo, do Telegram nas linhas de frente. Além do Telegram, o WhatsApp também está proibido, assim como o YouTube. Quase todos os aplicativos ocidentais foram banidos, e a Rússia não tem alternativas. Quero ler o seu relatório sobre soldados russos implorando ao Kremlin para desbloquear o Telegram porque eles realmente precisam muito dele e o Kremlin não reconhece o quanto os russos na linha de frente precisam do Telegram. Dá uma olhada. Exemplo número 1. A unidade de reconhecimento aéreo N avistou um canhão autopropulsado ucraniano em um abrigo no meio de uma cidade. E 5 minutos após a descoberta, os alvos, coordenadas e um vídeo detalhado foram enviados para um grupo secreto especial no Telegram, lido por todos os operadores de drones, batedores e artilheiros daquele setor. Na linha de frente, os ataques usaram o vídeo para entender como se aproximar do alvo. Onde estavam os galhos, onde estavam as redes, onde a infantaria com fuzis estava protegendo o espaço aéreo. E também a natureza do alvo, espessura da blindagem, pontos vulneráveis e compartimento do motor, entre outros. 20 minutos após o alvo ter sido detectado, o primeiro drone com a munição apropriada foi inserido nele. Todo esse sistema que cada unidade russa usava dependia de duas coisas, Starlink e Telegram.
Elon Musk cortou o Starlink, trabalhando junto com o ministro da Defesa ucraniano Fedorov, e os russos, o Kremlin, cortaram o Telegram. Todo o sistema de comunicações e seu funcionamento por 4 anos foi encerrado. Os russos foram forçados a voltar para as comunicações por rádio, apenas descrevendo com palavras, de rádio para rádio, como faziam em 2022, o que eles estão vendo, quais são as coordenadas. Sabe, aquele estilo bem antigo de guerra que existia antes dos drones e dos aplicativos de mensagens criptografadas dominarem as linhas de frente. Em 2022, as comunicações deles foram ruins, e agora repetem isso. E é por isso que vemos os ucranianos avançando no Oblast de Zaporizhia, porque isso não é apenas estar no escuro. As comunicações, ordens e informações deles demoram muito mais do que as dos ucranianos, que usam o Telegram. Isso dá aos ucranianos uma vantagem operacional. É uma grande vantagem operacional. Mas vocês sabem, meus amigos, qual é a minha vantagem operacional na minha vida. E neste canal, os membros mensais do Buy Me a Coffee são a base deste canal e a rede de segurança deste canal. E eu realmente me sinto muito mais seguro quando esses caras estão apoiando, porque eu não preciso me preocupar com desmonetização. Temos Nicholas Johansson. Deixe-me tentar de novo. Nicholas Johansson. Ah, ficou muito errado, muito mesmo. Nome. Próximo. Teskotisk Raven, Teskotisk Raven. Considere seu nome completamente deturpado. E por último, mas não menos importante, Lars Georg Nikolaus Wiedenfalk. Nome lindo, um nome lendário para um herói. Obrigado por apoiar o canal. Se você gosta do meu canal, o link para me pagar um café está na descrição abaixo. Agora, algo sobre o qual não relato há muito tempo, pois não víamos isso há bastante tempo. Uma refinaria de petróleo foi atingida na Rússia. Senti falta, passei meses sem ver isso. Na verdade, não tinha ocorrido, mas forças ucranianas de sistemas não tripulados atingiram a Lukoil. Ok, dá uma olhada nisso. Reino Unido Ukten, Uktanefteberebotka, Refinaria Uktaneftepererobotka. Só tenta dizer Uktanefteberebodka, em Uktá, na República de Komi, com drones de longo alcance. A instalação fica a cerca de 1.700 quilômetros da fronteira ucraniana. E temos fotos e vídeos feitos pelos próprios russos na área da coluna de fumaça. É bonito e fico feliz que eles tenham filmado isso para nós. Olhe só, como você pode perceber que está frio? Bem, o céu está tão limpo e a fumaça está subindo reto assim. É algo que nós entendemos nos países nórdicos. Quando está frio, a fumaça se comporta assim, e o céu está muito limpo. Acho que aqui está uns menos 20 graus. Vendo as colunas de fumaça e o céu limpo, é estranho. Um conselho sobre o clima, caso você não viva nos países nórdicos. E na verdade temos um vídeo do Rohan saqueado voando para dentro da refinaria. Olha só esse belo drone tentando exportar um pouco de liberdade para as terras bárbaras. Maravilhoso? Por que tem uma foto do Papa aqui? Porque no Vaticano, eles escolhem o Papa e então soltam a fumaça branca. Se for preta, não foi escolhido. Um novo Papa. Bem, nesse caso, é a fumaça branca. Então eles escolheram o novo Papa. Na refinaria de petróleo de Uktá, legal. Esta é uma imagem de satélite. Um dia depois você vê os danos. Está nebuloso, mas não ligue para isso. Esta é a área mais importante. São as torres da refinaria, uma unidade de destilação de cru VT. Então, qualquer dano neste local específico significa parar toda a operação da refinaria e tentar reconstruí-la ou consertá-la. O que é praticamente impossível sob sanções, então considere esta refinaria completamente fora de operação. Além disso, o ataque àquela refinaria em Uktá desencadeou uma corrida ao gás. Os postos de gasolina russos naquela área, na República de Komi, já têm filas enormes. Porque as pessoas lembram de cerca de 1 ano atrás, quando esses ataques ocorriam a cada 2 dias e faltava gasolina e diesel, agora todos percebem esse ataque. Eles vão direto aos postos de gasolina porque sabem o que vai acontecer. A escassez de gasolina e diesel não é uma novidade na Rússia, e eu quero terminar o vídeo de hoje com uma nota muito positiva. E eu vou deixar esse soldado russo, não tenho certeza se ele é russo, vou deixar esse homem russo fazer o discurso final do vídeo de hoje. Já estamos sentados no porão e eu tô com muita vontade de cagar, então eu simplesmente levanto e vou lá fora. Eu literalmente ia me cagar se ficasse lá, então eu saio, sento, faço cocô, né? Eles sentam também. Porque na Rússia, na maioria das regiões russas, não tem água encanada.
Nos banheiros são privadas secas, mas em algumas regiões nem privada seca tem, é só sentar e cagar. Quero dizer, eu ouço-vos. Então ele está descrevendo que está mostrando um drone ucraniano. Então aqui está o Kabum, a liberação da munição de fragmentação. Assim que ele descreve como quase perdeu a vida enquanto fazia cocô, ele quase perde a vida falando sobre isso, né? Você não quer fazer isso? Mas vou deixar esse homem russo fazer o último discurso de hoje. Espero que sua semana tenha sido incrível e desejo uma próxima semana incrível para você. Além disso, vou te ver de novo na segunda, quarta e sexta, toda semana, então não se esqueça de se inscrever e até o meu próximo vídeo. Slavo Ukraini e tchau.